Vizinhos, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu, como começou essa coisa de gravar vídeo aqui pro YouTube. A gente vai fazer um resumão aqui nesse vídeo, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, a gente quer pedir pra vocês deixarem bastante like, se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho de notificação pro YouTube tá sempre recomendando nossos vídeos e comentar bastante, que a gente ama ler e responder os comentários de vocês. Então é isso, bora lá para mais um vídeo. Como eu falei para vocês, a gente vai tentar resumir bastante, porque eu e o Atos a gente já tá há 11 anos juntos, a gente faz 11 anos, né, em 2023, então assim, já é uma vida. Sim. Então a gente vai tentar resumir bem a nossa história. A gente se conheceu porque eu e o Atos, a gente era vizinhos de porta. Sim. O Atos morava com o pai dele em uma casa e eu morava com meu avô em outra. Aí era um sobrado que tinham 2 apartamentos. As portas eram bem próximas. Sim. Tinha a escada no meio e era uma porta de cada lado. Assim, por mais que a gente fosse vizinho, a gente pouco se via, porque o Atos tinha uma rotina, eu tinha outra rotina. Sim. A gente só se cruzava assim, bom dia, boa tarde. Então a gente não conversava muito. Assim, aí eu acho que a gente morando lá um ano depois, eu via que o Atos estava querendo se aproximando de mim, o Atos puxava mais assunto, né? Ele que estava querendo já alguma coisa ali comigo. Sim, a gente falava, tava paquerando ela, mas era bem difícil, né? É que na época eu tava com muita coisa na cabeça, sabe, vizinho? Eu estava fazendo um curso profissionalizante. Que eu queria entrar no mercado de trabalho, então assim, não tinha muito tempo. Você estava focada mais nisso, né? Isso, eu estava estudando ainda, fazendo curso, então não tinha muito tempo para isso. Só que aí o Atos foi insistindo, aí viu que não conseguiu nada, começou a mudar de tática, começou a meio que querer me conquistar pela barriga. Isso. Toda vez que eu chegava da escola, ele tinha comprado pizza, outra vez era salgadinho, aí comprava enroladinho de salsicha, que era um salgado que eu amava na época. Às vezes eu chegava da escola, já tinha tomado banho, às vezes já estava indo dormir, o Atos batia lá na porta, que chegava bem tarde da escola, às vezes chegava meia-noite em casa, ele batia na porta, olha, comprei isso aqui pra você. Vamos comer. Isso assim, isso, e vamos comer, aí nessa vamos comer. Ia conversando, aí a gente meio que foi se conhecendo, isso. Aí foi indo até que a gente começou a ficar, aí era uma amizade colorida, aí virou um namoro e hoje a gente tá aqui. Tá aqui até hoje. Aí assim, o que eu tenho pra falar pra vocês, a gente já passou bastante coisa nesse período que a gente ficou junto. O começo foi bem difícil, porque, como eu falei pra vocês, eu fiz esse curso, mas eu não trabalhava ainda. O meu avô, ele trabalhava, só que meu avô não recebia tanto. A gente não passava necessidade, mas... Era uma vida difícil, né? Era uma vida, assim, apertada. Era dinheiro mesmo só para as contas e para comer, assim, o básico. Então, assim, por isso que eu sempre tive esse desejo no meu coração de trabalhar. Eu, na época, também estava focado no trabalho. Eu queria trabalhar em navio para poder conquistar algo melhor. Isso, o Atos trabalhava com o pai dele. O pai dele tinha uma loja de planta, como eu já falei pra vocês. O Atos trabalhava nessa loja de planta. Só que o Atos, ele sempre teve muita vontade de viajar pra fora. E assim, conhecer outros países, trabalhar lá fora. E assim, ele viu a oportunidade de viajar pra fora fazendo um curso de navio. Sim, trabalhando. Aí ele fez o curso, né, amor? Deu tudo certo. Foi certo. Trabalhar no navio. Vários anos de curso, né? Porque eu fiz o curso de inglês também durante uns 5, 6 anos. Isso. Aí depois eu fiz um curso para aperfeiçoar, né? A trabalhar no navio, que era da prefeitura de graça, mais 6 meses. Então era um sonho meu de trabalhar fora e eu consegui. Eu investi tudo que eu tinha para trabalhar no navio. Eu passei pela entrevista e consegui. Finalmente eu... Aí era pro Atos trabalhar no navio 6 meses. 6 meses. Foi um período bem difícil, porque a gente tava meio que no começo do namoro. Aí eu chorei muito quando ele foi. A gente ia ficar longe, né? A gente ia ficar longe, a gente sabia que a gente não ia poder estar se comunicando sempre, que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, e no navio também não tem sinal de celular. E internet é bem difícil. Isso.
E eu ia embarcar fora do país, né? Eu não ia trabalhar no Brasil. Não era no Brasil, era em outro país. Era em outro país. Então a situação ia ficar bem difícil. A gente ia ter que se separar, estava começando o namoro e já ia ter que separar. Ia ter que ter essa separação. Mas a gente conversando viu que era o melhor, né? Isso, eu falei pra ele, se é teu sonho, vai. Que às vezes essas oportunidades não vêm duas vezes. Aí ele foi. Eu investi tudo que eu tinha, vendi tudo. Isso, ele vendeu as coisas que ele tinha, foi mesmo só com a roupa do corpo. Como ele falou, depois de 6 meses que eu ficar lá, quando eu voltar a gente vê o que faz. Eu já vou voltar com dinheirinho. Só que aí o Atos foi, aí assim, ele não conseguiu se adaptar, né? Sim. Porque ele não conseguia se alimentar direito, a rotina de trabalho também corrida. Aí ele acabou pedindo pra sair. Pra me desligar, ele ficou um mês lá e voltou. Quando o Atos voltou pra cá, foi bem complicado, porque o pai dele já tinha entregado a casa, porque ele não tinha condição de morar, eu não queria morar sozinho. Aí entregou a casa e foi morar com a irmã mais velha do Atos. Ele pensou que ia ficar... Ele achou que o Atos ia ficar muito tempo no navio, só que aí aconteceu isso. Aí ele entregou a casa e quando o Atos voltou, meio que o Atos voltou sem ter nem onde ficar. Sim. E também não tinha condição de alugar uma casa, porque ele tem que comprar geladeira, móveis, então não ia dar certo. Só que aí, graças a Deus, a irmã do Atos, a irmã mais nova, né? Mais nova ofereceu pro Atos um quarto para ele ficar lá. Até ele conseguir um emprego, se recuperar. A gente é muito grato a ela. Só que assim, na verdade não era nem um quarto, era um espacinho bem pequenininho que tinha na casa, mas estava tudo arrumadinho, ela com todo o carinho do mundo. E a gente agradece muito a ela por isso, porque se não fosse isso, o Atos não sabia nem onde ele ia ficar. Aí, como o Atos voltou, ele não estava conseguindo se alimentar, ele voltou muito magro. Ele ficou um tempo, né, descansando, acho que uns 15, 20 dias. Depois disso ele começou a entregar currículo para não ficar parado. E foi uma época bem difícil, né? Essa parte do currículo para achar um emprego, a gente saiu entregando currículo para todo lado. A gente entregava currículo em todo lugar, e não encontrava nada. E assim, foi um período muito difícil, porque eu vi o sofrimento do Atos, que ele queria trabalhar, que ele queria a independência dele e não encontrava serviço. Eu trabalhava já na época, graças a Deus deu tudo certo no meu curso, eu fui encaminhada para um serviço, estava trabalhando como menor aprendiz, só que eu recebia muito pouco. O que eu podia, eu ajudava o Atos, mas não ajudava muito, mas o que eu podia, eu sempre estava ajudando o Atos. Era uma ajuda, né? Mas aí, graças a Deus, depois de, eu acho que quase uns 6 meses, o Atos conseguiu um serviço em um hotel, onde ele trabalhou muitos anos. Antes de eu conseguir esse emprego no hotel, claro que não ficava parado, né? Fazia vários bicos, trabalhava isso, o que aparecia de bico ele fazia. Aí finalmente eu consegui o trabalho no hotel, graças a Deus. Ele começou, né, amor, como serviços gerais, porque era o que tinha. Mas como era um serviço registrado, o Atos falou, não, eu aceito. Aí ficou lá trabalhando, falou assim, até falou pra mim, cara, depois que eu entrar lá dentro, eu me viro e... Como era um hotel, uma empresa grande aqui da Baixada, falei, o importante é estar lá dentro. Lá dentro a gente consegue crescer. Consegue subir de cargo. Isso. E assim foi, o Atos começou a trabalhar nesse hotel, aí a irmã dele mudou de casa, aí o Atos já conseguiu ajudar a irmã dele, né, nas despesas, na casa. Que seja, mas eu já estava ajudando ela. Aí depois, graças a Deus, o Atos conseguiu melhorar a condição no hotel e aí alugou uma casa. Aí assim só foi indo. Ele subia de cargo, aí trocava de casa, aí já começou a comprar uns móveis usados, já começou a mobiliar a casinha dele. Aí eu já estava com a minha independência, né, morando numa casa alugada, comprando os móveis. Aí, graças a Deus, já começou a dar tudo certo. Isso. Mas assim, a gente está resumindo bem, mas foi bem difícil. Foi bem difícil, uma época bem difícil que praticamente a gente fazia tudo a pé, né? Nossa condição... Para poder economizar. A gente só pegava mesmo condução quando não tinha jeito.
quando ia pro centro da cidade, essas coisas. Mas de resto a gente fazia tudo a pé para poder economizar. Aí, da sua parte, amor, você tava com... Isso, morando com eu tava morando com meu avô, que nem eu falei pra vocês, quando eu fui morar com meu avô, eu fui mesmo só com a roupa do corpo. Foi um período bem difícil, porque a gente não tinha nada, e meu avô, a gente teve que compramos tudo usado. Eu lembro como se fosse hoje, a gente tinha uma geladeira, que a geladeira era amarrada de corda. Nem sei falar pra vocês, é uma cordinha assim que estica e tem um ganchinho. Um elástico, né? Um elástico, aí a gente segurava a porta, a geladeira vivia vazando água, o fogão era só uma boca que funcionava. No dia que eu tinha que cozinhar feijão, eu tinha que acordar 5 horas da manhã, senão não dava pra fazer o almoço. Então assim, foi bem difícil. Aí, graças a Deus, Deus abençoou, né? Certo? Graças a Deus, Deus abençoou, eu consegui arrumar um emprego pela Jeep. Aí eu comecei a me estabelecer um pouquinho. Já comecei a comprar uma coisinha ali, comprar outra coisinha aqui, porque eu lembro que até na época do curso era bem difícil, porque eu nem guarda-chuva eu tinha. Toda vez que eu saía para ir pro curso, eu pedia para Deus para não chover, porque se chovesse eu ia chegar toda molhada, porque eu não tinha nem condição de comprar um guarda-chuva. E o meu curso era bem distante, eu pegava 2 conduções. E assim, roupa também, eu só tinha uma calça para ir para a escola e para ir para o curso. A calça já estava até se rasgando. Até eu lembro uma coisa que aconteceu, a irmã do Atos casou. Aí o Atos falou assim, ai, Kari, vamos no casamento da minha irmã? Aí eu falei, não, amor, eu não vou porque eu vou estudar, eu não consigo ir. Dei uma desculpa. Só que na verdade eu não fui porque realmente eu não tinha roupa. Eu vou falar pra vocês, você falou, vizinha, por que você não pegou uma calça? Porque assim, eu não tinha, realmente não tinha. Só tinha uma calça, que era a calça que eu usava no meu dia a dia pro curso, e já tava até se rasgando. E blusa piorou. Só tinha as blusas que eu tinha em casa, blusa bem velhinha. Então, assim, foi um período muito difícil. Muito difícil. Mas é que nem eu já falei pra vocês, eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que mudar de vida, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que procurar uma forma de encontrar um serviço, e por isso que eu fiz esse curso. Aí, graças a Deus, deu tudo certo no curso, que nem eu falei pra vocês, eu comecei a trabalhar. Deus estava abençoando. Isso, comecei a trabalhar como menor aprendiz. Não foi fácil também, porque eu fazia serviço de banco, eu andava muito. Eu lembro que quando eu comecei era dezembro. Eu lembro que eu ia fazer banco, cartório, eu ia andando às vezes no sol, ligava pro Atos e falava, vai, amor, tá muito quente. Às vezes eu passava até mal na rua, mas eu sempre foquei ali no objetivo. E assim, eu e meu avô, a gente morava nessa casa, né, lá no Sobrado, só que aí, graças a Deus, a gente conseguiu ir mudar para um conjunto habitacional. Eu fiquei lá morando com meu avô durante um tempo, e o Atos continuou, né, a vida dele, né, trabalhando, melhorando, comprando umas coisas melhorzinhas, a gente sempre ali junto. Sim. Eu ajudando, por mais que a gente não morasse junto, a gente sempre estava ali, unido, um ajudando o outro a crescer. Final de semana você dormia em casa, isso. De vez em quando eu ficava contigo lá no apartamento. Isso. E assim, eu sempre falei pro Atos, eu falava, amor, eu tenho vontade da gente morar junto, tudo. O Atos também tinha vontade, só que não tinha como, porque eu morava com meu avô, não ia abandonar meu avô, e também o Atos não ia se sentir bem morando eu, meu avô, e morando os 3, eu acho que ia tirar também a privacidade do meu avô. O Atos sempre falou isso, não vou morar com vocês, porque vai tirar a privacidade do seu avô, eu não acho certo. E a gente sempre ficava nesse impasse. Eu falei, Atos, como que a gente vai morar junto, não sei o quê. Só que assim, Deus ele fez as coisas tão certas que meu avô ele começou a se relacionar com uma pessoa. Aí ele veio falar comigo, olha filha, o avô tá gostando de uma pessoa, eu vou morar com ela. Então assim, você pode ficar aqui no apartamento, eu vou morar com ela na casa dela. E se você quiser trazer seu marido, você pode trazer, né? Seu namorado você pode trazer pra morar com você. E assim foi feito. Eu conversei com o Atos, eu falei, Atos, você quer vir morar comigo? Quase pagava aluguel. Sim. E eu não pagava aluguel. Falei, vamos morar junto? Juntar as roupas? Isso. Aí o Atos falou, não, vamos. Aí a gente foi morar junto. Aí também não tinha muito nexo, né, você ficar... Eu ficar sozinha e o Atos ficar pagando aluguel se eu vivia na casa dele e o Atos na minha casa. Isso, então a gente resolveu ficar junto. Juntar os paninhos de bunda, né, que nem falam. Aí a gente foi vendo, Atos, tua geladeira é melhor? A minha cama é melhor?
Aí a gente foi juntando as coisinhas, o que não era tão bom a gente vendeu, doou e se juntamos. Aí assim, aí quando a gente foi morar nesse apartamento, lá no conjunto habitacional, aí as coisas já começaram a melhorar um pouquinho. Deu aquela engatilhada, né? Começou a melhorar, porque o dinheiro do aluguel eu já estava tentando guardar, já ia juntando dinheiro. Aí a gente começou a guardar um dinheirinho, porque a gente sempre teve vontade de sair de lá também. A gente moramos lá 2 anos. Lá é um lugar bom, foi um lugar que a gente foi muito feliz lá. A gente agradece muito a Deus. Só que assim, lá é um lugar assim, como é conjunto habitacional, não por ser conjunto habitacional, mas assim, tem um lugar, lá tá muito bagunçado. Lá tá muito bagunçado, os prédios tá sem pintura, não tem manutenção, tá meio que abandonado. Então assim, a gente se sentia que a gente não fazia mais parte daquilo. Ali foi uma fase, mas a gente tinha que passar essa fase para poder melhorar. Aí a gente começou a juntar dinheiro. Todo mês a gente juntava, às vezes guardava 50, outro mês guardava 100, aí pegava um 13º e guardava. Foi ali fazendo nossos pezinhos de meia, porque a gente sempre quis comprar uma coisa melhor. Até porque esse conjunto habitacional que a gente morava era muito distante do centro. Então, às vezes, a gente demorava 1 hora e meia para chegar no serviço. E às vezes eu saía tarde, chegava em casa muito cansada. Sim. Então, assim, a gente foi indo, até que eu encontrei um apartamento, gostei muito do apartamento, tinha móveis planejados, era bem legal. Eu mandei a foto pro WhatsApp e falei, ai, amor, olha esse apartamento, que legal. Já era aqui no centro, né? Já era aqui no centro. Aí eu falei, que apartamento legal, gostei pra caramba. Só que assim, logo depois disso começou a pandemia, o WhatsApp foi desligado, né, do hotel que ele estava trabalhando. Eu tinha trocado de serviço também. Então assim, não tinha como a gente fazer uma proposta nesse apartamento. Aí passou um tempo, passou bastante tempo. Bastante tempo não, acho que passou uns 3 a 4 meses. A gente ainda tava na pandemia. Aí eu falei, Yads, vamos ver aquele apartamento de novo? Vamos ver se tá disponível ainda. O Yads falou assim, vamos. Aí eu mandei mensagem pra pessoa, a pessoa falou que o apartamento já tava no banco. Aí eu fiquei bem triste, porque realmente eu queria aquele apartamento. Já tinha conversado com Deus, já tinha pedido para Deus dar esse apartamento pra gente. Porque assim, a nossa vontade era tanto da gente ter alguma coisa, que eu lembro que antes, toda vez antes de eu ir trabalhar, eu pesquisava apartamento, orava, falava com Deus, mandava os apartamentos pro Atos. Sim, chamou um pouquinho. Mandava os apartamentos pro Atos. E assim, esse apartamento de disparado foi o apartamento que a gente mais gostou. Foi lindo. Então mesmo. Quando a gente viu que não estava disponível, a gente ficou bem triste. Mas aí eu comecei a pesquisar os apartamentos, eu falei, vamos começar a visitar os apartamentos pra gente sentir como é que pra gente ver como é que funcionam as coisas, mas a gente não dá entrada agora. Vamos tentar passar essa pandemia, se estabelecer, juntar um dinheiro melhor. A gente não tinha pretensão nenhuma de financiar. A gente queria muito financiar, mas não na época de pandemia. A gente queria olhar pra ver como que né? Isso. O corretor levar a gente pra gente dar uma olhada. Era mais curiosidade mesmo, pra saber como que é os apartamentos, pra entrar dentro. Aí, pra resumir um pouco pra vocês, a gente agendou a visita em 2 apartamentos, que foi esse apartamento que a gente mora hoje e outro apartamento. E o engraçado é que esse apartamento aqui que a gente mora, eu falei pro Açaí, amor, não gostei desse apartamento, eu vou ver por ver. Aí eu lembro que no dia, era um sábado, no dia que a gente foi veio visitar os apartamentos, eu lembro que tava um sábado lindo, o céu assim, bem azul. Aí eu falei, vamos passar naquele apartamento que eu gostei, Sim. O apartamento que tava no banco, pelo menos pra gente olhar por fora, porque se não der certo da moça comprar, a gente já faz uma proposta. Sim. Até falei isso pro Aço. O Aço falou, vamos. Aí chegamos lá na frente do apartamento, gostamos muito do apartamento. A localização dele também era ótima. A localização ótima, amamos o apartamento. Eu falei, saí de lá tipo meio que arrasada. Eu falei, Aço, queria tanto esse apartamento.
Mas tudo bem, aí saímos de lá, viemos ver o primeiro apartamento, só que aí não deu certo, porque eu não gostei muito da rua, eu achei que a rua não era segura, e também o apartamento tinha muita coisa para fazer. E a gente não ia ter condição de financiar o apartamento e reformar. E realmente a gente ia ter que fazer reforma porque era parte elétrica, o apartamento era muito antigo. Para entrar no apartamento ia ter que fazer a reforma. Não adianta a gente entrar dentro para depois reformar. Né? Isso. Aí tá, aí a gente veio ver esse apartamento que a gente mora hoje, né, que eu falei pra vocês que a gente não tinha gostado. Eu falei, vamos ver aquele outro, mas eu não gostei muito. Aí chegando aqui, foi bem engraçado pra vocês verem como Deus age na vida da gente. A primeira coisa que o corretor falou pra gente, falou, olha, se você tivesse me mandado mensagem pra ver o apartamento um dia antes, eu não ia poder vir, porque eu me acidentei de moto, eu tava afastado. Hoje é o primeiro dia que eu tô voltando depois do meu afastamento. Aí eu falei, caramba. Aí já foi um sinal, né? A gente já sentiu que verdadeiramente era Deus. Aí eu lembro também que ele falou que, ele comentou pra gente na hora que a gente tava subindo, o apartamento tá com uma inquilina. Aí a gente agendou, né? Vocês vão ser as primeiras pessoas que vão ver o apartamento. Até comentei com o Alisson na escada, não sei se ele lembra. Eu falei, amor, ficar com o inquilino deve estar todo bagunçado o apartamento. Aí, pra resumir, a gente subiu. Na hora que a moça abriu a porta, eu lembro que essa janela aqui, janela da sala, tava aberta e dava pra ver bem o céu assim. E na hora que eu pisei no apartamento, eu já senti Deus falando comigo que esse aqui era o nosso apartamento e era aqui que a gente ia morar. Foi. Eu olhei pra cara dela. Na hora que... Eu também, eu amei o apartamento. Na hora que a gente entrou, eu já senti Deus falando com a gente, filha, esse aqui é seu. E assim, só da gente, por olhar assim, eu e o Alisson, a gente já tava se comunicando. E pra resumir bem, o apartamento tava 10 milhões de vezes melhor do que nas fotos que a gente viu. Foi. Porque a moça que estava morando aqui era uma moça muito caprichosa, ela sempre pintava, sempre fazia pequenos reparos. Isso. Aí, pra resumir bem, a gente desceu, né? Lembrando, né, que a gente falou que a gente só tava vendo os apartamentos, foi a primeira vez que a gente tinha vindo visitar apartamento. E até a inquilina falou, né, quando a gente estava saindo do apartamento, ela falou assim, não, isso aqui já vai ser de vocês. Isso, ela comentou, ela fez esse comentário, uma senhora muito gente boa. Ela falou assim, não se preocupe que esse apartamento aqui vai ser de vocês. Isso. Aí a gente desceu, eu lembro que a gente desceu lá embaixo, aí eu falei pro corretor, eu olhei pro Atos, assim, meio que a gente se comunicou por olhar, aí eu falei pro corretor que eu quero fazer uma proposta. Aí eu fiz uma proposta, segunda-feira o proprietário já fez outra contraproposta. Aí pra resumir bem, em menos de um mês, a gente estava já assinando as documentações e já tinha pegado a chave. A moça da imobiliária falou que nunca viu um processo de financiamento tão rápido. Tão rápido. Porque a gente até andou pesquisando, né, o processo, quanto tempo levaria. E a gente sempre via, né, entre 3 meses, 2 meses e meio, por aí. Falei, tudo bem. Mas no nosso caso, não. Foi 15 dias e a gente já estava com a chave. Acho que a gente conseguiu mudar para cá, acho que uns 20 dias depois, porque a gente teve que esperar a inquilina encontrar outro lugar. Então a gente deu um tempo para ela encontrar esse lugar. E assim, é isso que eu falo para vocês. A gente tem que esperar no tempo certo. Porque no tempo certo, Deus ele faz as melhores coisas pra gente. E assim, é bem louco que hoje em dia, toda vez que eu vou trabalhar, na ida e na volta, eu passo na frente daquele apartamento que eu sei que eu queria tanto. Aquele que eu não consegui financiar porque já estava no banco com outra pessoa. E toda vez que eu passo ali, eu olho para o céu e eu agradeço. Senhor, obrigada por o Senhor não ter dado esse apartamento para mim, porque eu não ia ser feliz nesse lugar. E assim, é uma coisa bem forte, mas toda vez que eu passo ali nesse lugar, você não sei, eu sinto isso no meu coração. E eu sempre agradeço a Deus. Ali, né? Eu não me imagino, né, morando ali. Então é isso que eu falo, vizinhos. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, só que Deus ele já tem o melhor pra gente. Né, amor? Sim, a gente pedia, né, tanto aquele apartamento e que acabou não dando certo, né? A gente até ficou meio triste, mas hoje a gente vê que foi o melhor. Hoje a gente vê que foi o melhor.
E assim, então essa foi a nossa história, né, sobre o nosso apartamento. Até um pouquinho do nosso apartamento, um pouquinho da gente. Isso. Bem resumido. A gente tentou dar uma boa resumida. O apartamento lá que a gente morou, eu e o Atos, antes da gente morar aqui, hoje meu avô tá morando lá, ele voltou a morar lá. Então a gente vai fazer um tour pra vocês. Sim. Até porque ficou bastante móveis nossos, né? Ficou bastante coisa nossa lá. Tem muita coisa nossa lá. Então depois a gente vai lá, vai mostrar pra vocês como é que, e assim, tá, que é o apartamento, pra vocês conhecerem um pouco da nossa, um pouquinho da nossa trajetória. E esse tour que a gente vai fazer no nosso antigo apartamento tá a nossa cara ainda lá, né? Isso, tem só umas coisinhas que o meu avô levou. Uns detalhes. Mas assim, tem muitos móveis, tem muita coisinha que é nossa ali. Tem muito suor, tem muito choro ali. Mas a gente vai mostrar tudo pra vocês. Também tem muitas alegrias que a gente passou lá. E depois a gente vai fazer um tour pra vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho como que a gente começou no YouTube. A gente sempre gostou de assistir vídeos, tem alguns canais que a gente já assiste há muito tempo. Muitos anos, né? Muitos anos. E assim, eu sempre falei pro Alisson que eu queria criar um canal no YouTube. Até que um dia eu virei pro Alisson, era um domingo. Eu falei, Alisson, vamos gravar vamos abrir um canal, vamos gravar um vídeo pro YouTube? O Alisson falou, mas o que a gente vai gravar? Eu falei, vamos gravar nosso dia. E assim foi. A gente fez o vídeo, no mesmo dia a gente postou. Aí depois começou a acontecer algumas coisas, o meu celular quebrou, meu celular nunca tinha quebrado. Aí uma semana depois de ter postado o vídeo, o celular quebrou. Aí depois deu direitos autorais em alguns vídeos. O celular que quebrou também, a gente acabou perdendo algum vídeo, né, que a gente tinha feito. Isso, também. Tinha gravado o vídeo da próxima semana, tinha perdido. Então aconteceu diversas coisas. Até a gente ficou um pouco desanimado, mas depois graças a Deus, eu consegui comprar um celular, comprei um celular bom. Vocês vão perceber, né, que o nosso primeiro vídeo, para os vídeos que vieram depois, a imagem tá bem melhor, então Sim, Deus ele sabe o que faz. Que nem eu falei pra vocês. A gente, aqui no canal, a gente vai gravar o nosso dia a dia. Vai ter dia que a gente vai acordar, vai gravar a rotina de limpeza, vai ter dia que a gente vai gravar, vai gravar compras do mês, vai ter dias que a gente vai gravar uma viagem. Isso vai ser tudo, a gente vai gravar mesmo o que tá acontecendo na nossa vida, pra vocês. Assim, da maneira mais transparente possível. Que nem eu já falei em outros vídeos, pra vocês terem paciência pra gente, a gente tá começando agora. Às vezes a gente vai gaguejar, vai repetir palavras, vai se atrapalhar. Mas é isso, eu acho que ninguém nasce sabendo e a gente tá vídeo após vídeo procurando melhorar e sempre entregar um conteúdo legal pra vocês. Vocês podem ter certeza que a gente sempre vai entregar, sempre vai dar o melhor, porque a gente grava mesmo porque a gente gosta. A gente gosta muito vai entregar sempre de gravar, o melhor pra vocês. De gravar vídeo, a gente gosta muito, tanto eu como o As, adora gravar vídeo, adora conversar com vocês, adora quando vocês comentam, tá bom? E então assim, vizinhos, esse foi nosso vídeo. Se ficar alguma dúvida sobre o que a gente falou, vocês comentem aí. Dependendo, futuramente a gente faz um vídeo respondendo as dúvidas de vocês. Se vocês tá quiserem bom? Perguntar algo, qualquer coisa, pode estar Podem deixando aqui deixar nos comentários que a gente responde pra vocês. A gente tentou fazer um resumão nesse vídeo para não ficar um vídeo tão grande, um vídeo tão cansativo, tá bom? Então esse foi nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar bastante like para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificação para o YouTube estar sempre recomendando o nosso vídeo. E comentem bastante, que a gente ama ler e responder os comentários de vocês. Deus abençoe todos vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.